R$2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 12. Estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. A paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos aqui em mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, com o objetivo de trazer subsídios a você que é professor, professora da Escola Dominical, da classe de jovens. Estamos estudando nesse trimestre o livro de Daniel, com o título Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Estamos agora na 12ª lição, que tem por título Estudo, Oração e as 70 Semanas de Daniel. Esta é uma parte significativa do livro de Daniel. Vamos para o texto principal dessa lição, que está em Daniel, capítulo 9, e o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O resumo dessa lição é: Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. Vamos ao texto de introdução. Nesta lição, estudaremos o capítulo 9 do livro de Daniel, ocasião em que o profeta se acha profundamente preocupado com o destino de seu povo e de Jerusalém. Ele busca entender o plano de Deus para a restauração de Israel e o fim do exílio. Com fervor espiritual, orou a Deus buscando respostas, e sua oração sincera é atendida por uma revelação profunda por meio do anjo Gabriel. Esta revelação divina contém a profecia das 70 semanas, por meio da qual Deus faz saber sobre um período de tempo decretado para o seu povo e sua cidade santa. Neste episódio, além de aprendermos mais uma vez com a postura piedosa de Daniel, veremos a história redentora que se desdobra na Bíblia, incluindo a vinda do Messias, sua morte e o subsequente destino de Jerusalém. Para o desenvolvimento desta lição, nós temos 3 pontos. O primeiro, estudo e intercessão de Daniel. Segundo, Deus revela o futuro do seu povo. E terceiro, entendendo as 70 semanas. Muito bem, assim já adentramos ao primeiro ponto desta lição. O capítulo 9 de Daniel, ele aborda uma revelação muito significativa, não somente, é claro, para Daniel, mas também para o povo escolhido, a nação de Israel. Veja o que a Bíblia nos diz aqui no capítulo 9 e no versículo 1. No ano 1 de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1 do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Veja o cuidado de Daniel. Daniel se recordou da referência de Jeremias, profeta que vaticinou sobre o cativeiro babilônico. Ele tinha convicção de que Deus havia falado com Jeremias e que podia falar com ele também. Ou seja, nós percebemos aqui a conduta de Daniel e o seu interesse de ler acerca dos escritos antigos, nesse caso, do profeta Jeremias. E diz-nos então que ele estudou os livros. Que livros eram esses? Eram pergaminhos certamente trazidos de Jerusalém. E a partir dessa leitura, Daniel teve entendimento acerca do cumprimento da chamada desolação de Jerusalém no período de 70 anos. Esta referência ali no livro de Jeremias consta no capítulo 25 e também no capítulo 29. Isto é, Daniel então está recordando aquilo que Jeremias havia escrito acerca desse período de cativeiro de 70 anos, que é chamado de período da desolação. Algo interessante aqui é ao percebermos o zelo de Daniel em ler e estudar o ensino que fora ministrado por outros profetas, nesse caso, por Jeremias. Afinal, nós podemos destacar isso, o verdadeiro profeta jamais despreza o estudo sistematizado das Escrituras. E eu chamo a sua atenção para esse ponto. Veja, nós temos Daniel, um homem que recebeu de Deus diversas revelações, ainda assim, ele não se esquece de estudar outros profetas, aquilo que Deus havia falado por meio de outros profetas. O verdadeiro profeta de Deus, ele nunca se esquece da palavra do Senhor. E Daniel está nos dando aqui mais um ensinamento. E nós lembramos, inclusive, daquilo que está escrito no Novo Testamento, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A partir do momento que Daniel estudou acerca desse período do cativeiro, entendeu que seria um período de 70 anos, ele entendeu também que Deus estava trazendo juízo sobre a nação e que o cativeiro deveria se cumprir. Nesse momento, a Bíblia diz que Daniel, ele entra em um período de oração e de jejum. Ao compreender a mensagem, Daniel buscou o Senhor em oração e súplicas com jejum. Duas práticas fundamentais na vida de todo aquele que é temente ao Senhor. O fato é que, com este exemplo bíblico, um verdadeiro modelo de influência para os nossos dias, que devemos seguir, somos inspirados em nossos dias a compreender o valor da oração intercessória e também do jejum. E eu chamo a sua atenção para a forma como Daniel faz esta oração. Veja o que está no capítulo 9, a partir do versículo 4. Ele diz assim: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra.
E daí ele prossegue nessa oração, inclusive uma oração bem longa, que vai até o versículo 19, quando ele diz assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Esta é uma oração muito bela, rica e profunda. E é interessante perceber que Daniel, nesta oração, clama a Deus. Ele mesmo se coloca dentre aqueles que precisam ser perdoados. Veja como isso é interessante. Daniel não simplesmente acusa a nação de Israel. Ele enxerga também em si alguém que é carente do perdão divino. E ao mesmo tempo ele faz uma intercessão pelo povo e por Jerusalém. Ele faz aqui uma verdadeira oração intercessória e entra em um período de jejum. Mais um exemplo da parte de Daniel. Pois bem, e com isso nós chegamos ao segundo ponto, que tem por título: Deus revela o futuro do seu povo. Prosseguindo no relato bíblico, antes mesmo de terminar a sua oração, o anjo Gabriel aparece repentinamente diante dele, como nós vemos no versículo 21. Este ser angelical, o mesmo registrado no capítulo 8, é mencionado na Bíblia como mensageiro de Deus. Nós vamos encontrar diversas referências ali no Novo Testamento, inclusive, mais especialmente Lucas, capítulo 1, verso 19, 20 e o verso 26. Aqui, algo interessante a ser notado. Daniel havia orado, buscado a face de Deus, e nessa ocasião surge então o anjo Gabriel. Mas observe aqui, nós devemos notar que Daniel dirigiu a sua oração a Deus e não ao anjo Gabriel. É importante destacar esse ponto. Em lugar algum das Escrituras temos autorização para orar aos seres angelicais. Esse tipo de prática é chamada de angelolatria, ou seja, uma idolatria aos anjos. É importante ressaltar esse ponto. Esses seres angelicais são importantes, são criaturas de Deus, mas não são seres que são dignos de adoração. E nem mesmo a oração do crente deve ser direcionada a estes seres. Veja que, embora eles sejam seres espirituais, com poderes extraordinários, inclusive superiores aos homens em termos de poder, eles são criaturas limitadas. A Bíblia vai dizer, e nós podemos ler lá em Hebreus, no capítulo 1 e o verso 14, que eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Pois bem, o fato é que quando o anjo aparece ali a Daniel, nós temos a revelação das chamadas 70 semanas, que nós descrevemos hoje como as 70 semanas de Daniel. Nós temos aqui uma das principais profecias do Antigo Testamento, daquilo que haverá de se cumprir, principalmente em relação à nação de Israel. E é importante destacar aqui este ponto. Esta profecia se aplica à nação de Israel e também a Jerusalém. Lembrando que as visões anteriores tinham uma abrangência mais universal, inclusive sobre os reinos gentios. Mas as 70 semanas de Daniel têm uma aplicação bem específica para a nação de Israel. É claro que nós podemos também tirar algumas aplicações com repercussões para a história universal, mas o propósito principal é a nação de Israel. A mensagem de explicação do anjo celeste revela um tempo determinado de 70 semanas, decretadas por Deus para o seu povo e sua cidade santa. Olha que coisa interessante. Por meio do estudo, Daniel
se lembrou então de Jeremias, e ele entendeu pelo livro de Jeremias, pela profecia, que o povo passaria por um período de 70 anos de cativeiro ali na Babilônia. Esse período já estava chegando ao fim, e é importante aqui você se lembrar que agora Daniel já não é mais um jovem, não é um adolescente, já é um ancião. Daniel agora já tem quase 80 anos de idade, segundo alguns estudiosos. E ele chega aqui à conclusão, portanto, a partir dessa revelação, que o período do cativeiro estava passando, estava quase terminando. Só que nesta mensagem, nessa revelação, Deus dá a entender que existe um período de 70 semanas que tem uma aplicação muito mais profunda para a nação de Israel. O fato é que as 70 semanas simbólicas destacam sobretudo o quê? O tempo e a obra do Messias. Veja, o Messias é descrito como ungido e um príncipe. O verso 24 apresenta 6 aspectos da sua obra redentora: acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o lugar santo. E daí eu chamo a atenção para o verso 24, portanto, do capítulo 9, que diz assim, que é o tema central desta revelação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo? O povo israelita. E sobre a tua santa cidade. Qual cidade? Jerusalém. Para o quê? Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Então nós temos aqui o conteúdo acerca do cumprimento dessa profecia. E daí, na sequência, Daniel vai explicar as fases ou as etapas destas semanas. Ele diz a partir do verso 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, aqui está se referindo a Jesus, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, então determinadas assolações. Pois bem, qual a interpretação que nós temos acerca desta visão, acerca dessa revelação? Nós temos a interpretação, segundo a nossa escatologia, a aplicação aqui ao longo da história desta revelação, ou dessas 70 semanas aqui. E é sobre isso que nós entramos agora no terceiro ponto da nossa lição, entendendo as 70 semanas. Primeiro ponto aqui a se destacar é que esta alusão a 70 semanas são semanas de anos, ou seja, cada semana equivale a um ano. Isso porque na Bíblia o número 70 possui um sentido profético. Nessa profecia, as 70 semanas são semanas de anos, não de dias. Vale destacar que a leitura da passagem, com ênfase nos versos 24 a 27, mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos. Até é importante também aqui deixar em destaque que no original está escrito 70 setes, inclusive quem enfatiza bastante esse ponto é o pastor Antônio Gilberto nos seus escritos.
Portanto, o entendimento dominante dentro da nossa escatologia, que são semanas de anos e não de dias. Existem outras interpretações que querem fundamentar, que querem defender que são semanas de dias, mas dentro da nossa linha escatológica e dentro também da nossa declaração de fé, o entendimento é que se tratam de anos. Então, como estão divididos esses períodos? São 3 grupos que totalizam ao todo 490 anos. Esses grupos são, primeiro, um grupo de 7 semanas, que correspondem, portanto, a 49 anos. O segundo grupo são os 62 semanas, que correspondem a 434 anos. E, por fim, uma semana, que são 7 anos. Pois bem, nesse momento da lição, é importante você, inclusive, levar aos seus alunos aqui na lição, existe uma representação gráfica que você pode demonstrar para eles, para que eles possam ter o melhor entendimento acerca desta profecia. Você pode detalhar cada um dos itens, cada um desses grupos que dizem respeito a esta profecia. E nós vamos detalhar a partir de agora. As primeiras 7 semanas, que correspondem a 49 anos, o início deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém, como está no versículo 25. Acerca desse ponto, os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Longímano, baixado em 445 a.C. Inclusive, nós temos uma referência ali em Neemias, no capítulo 2. Inclusive, Neemias faz parte dessa história. E também, posteriormente, nós temos Esdras. Esse primeiro período vai terminar em 396 a.C. Então, nós temos aqui a primeira parte da profecia. E a segunda parte? A segunda parte envolve 62 semanas, que correspondem aí a 434 anos. Vai de 397 a.C. até os dias da morte de Jesus, porque vale destacar, conforme muito bem consta aqui na profecia que nós acabamos de ler o seu conteúdo. Este período refere-se a uma época desde o advento de Jesus, o Messias, e até a sua morte. Ele será tirado, diz-nos aqui a profecia. Portanto, ela vai até 33 depois de Cristo no nosso calendário. Neste tempo o Senhor formou, neste tempo o Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém foi novamente destruída através da liderança do general do exército romano Tito em 70 depois de Cristo. Então nós temos a explicação das 2 primeiras partes desta profecia. E a última semana de 7 anos? Aqui há um entendimento majoritário e determinante dentro da nossa escatologia, no sentido de que esta semana ainda não se tornou realidade, não aconteceu ainda. Diz respeito a um momento futuro. Esta semana não aconteceu, é o nosso entendimento, a partir da leitura do versículo 27. Compare Daniel 9, versículo 27, com Mateus 24:15, e veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Inclusive, no livro de apoio, nós vamos dar diversos argumentos para o entendimento de que esta profecia ainda não se cumpriu. Nós temos argumentos sólidos para chegar a este entendimento. E aqui, esta última semana, ela se coaduna com o período que nós já estudamos anteriormente, que corresponde ao período de 7 anos da tribulação. E nós já estudamos, a tribulação ela é dividida em 3 anos e meio, primeiro período, e o segundo período. Vale sempre destacar
como nós temos enfatizado aqui em lições anteriores, a igreja nesse período, a igreja do Senhor salva, não estará aqui na terra. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Muito bem, esta última semana refere-se então ao período que implicará o advento do anticristo aqui na terra e o início do tempo de tribulação para Israel e para o mundo. A grande tribulação, enfatizando uma vez mais, será o período de maior angústia da história humana, quando o mundo testemunhará a ira do Senhor. Essa etapa da história foi determinada por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e também para preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias. Veja que há aqui um aspecto bem interessante, como nós já temos mencionado, que há uma divisão nesta última semana. Veja que a 70ª semana, ela pode ser dividida, então, em duas metades. A primeira metade será marcada pelo reinado absoluto do anticristo. E aqui nós voltamos os nossos olhos para o versículo 26, que diz assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação. Até ao fim haverá guerra. Então, determinadas assolações. Verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana, que concerto é esse? É o concerto que será firmado pelo anticristo com Israel. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja o que nós temos aqui. Nesse período, nós temos um acordo. O anticristo enganará Israel, fazendo uma aliança com o povo judeu, e buscará adoração como se fora Deus, profanando o santuário, o lugar santo, para o povo de Israel, como alertou o próprio Senhor Jesus. Em determinado momento, a nação de Israel vai se insurgir contra isso. E daí nós temos a segunda metade desta semana. Ela terá início quando Israel se negar a adorá-lo, e então o anticristo quebrará o acordo de paz, depois de 3 anos e meio, e perseguirá o povo judeu. Essa segunda metade é, aí sim, a ênfase, a chamada grande tribulação, a tribulação propriamente dita. Ao final do período de 7 anos, aparecerá o libertador de Israel, e assim todo Israel será salvo. Então nós temos a primeira metade, a segunda metade, em que haverá uma perseguição à nação de Israel, porém, ao final dessa semana, nós temos o reconhecimento por parte de Israel da soberania de Cristo, e haverá esta libertação, como assim a Bíblia nos apresenta. Veja que durante esse período, existe um período, portanto, de intervalo entre esta segunda metade, ou melhor, este segundo grupo das 70 semanas e esta última semana que ainda vai ser inaugurada lá durante a tribulação. Enquanto isso, nós temos um intervalo, nós temos um lapso temporal em que nós temos o tempo da igreja, a igreja está aqui servindo ao Senhor, pregando a sua palavra. O fato é que o estudo das Escrituras demonstra um longo intervalo de tempo que precede a 70ª semana. A Bíblia identifica esse intervalo profético como o tempo dos gentios, como nós extraímos ali de Lucas 21, verso 24. Atualmente estamos no tempo da graça de Deus e temos de anunciar o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro. É importante ressaltar que a profecia de Daniel refere-se a Israel e a Jerusalém. A igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, pois terá sido arrebatada.
Neste período estaremos recebendo os nossos galardões, nós quem? A igreja, aqueles salvos em Cristo Jesus, consoante ao trabalho que executamos na expansão do seu reino. E com isso, nós vamos chegando ao final desta lição. Nesta lição, nós tivemos a oportunidade de estudar o capítulo 9 de Daniel, em que temos aqui as chamadas 70 semanas de Daniel, uma profecia singular e rica para a nação de Israel, para entendermos como se desenvolve ao longo dos anos o plano de Deus para a nação de Israel e para Jerusalém. Um ensino rico e muito importante. E eu conclamo você como professor, professora da Escola Dominical, para que você também chame e desperte os seus alunos para orarem pela nação de Israel. É muito importante porque eles são o povo de Deus e tem uma promessa bem específica conforme nós temos estudado aqui. Vamos chegando ao final dessa lição, orando para que nós continuemos servindo ao Senhor nos dias em que nós estamos vivendo. Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima aula.